Muito boa tarde, senhoras e senhores. Eu cumprimento, em primeiro lugar, a professora doutora Margarida Paz, para retribuir a gentileza das suas palavras e dizer que, para mim, é uma grande honra estar novamente numa mesa na companhia da senhora. E dizer que, sempre que a vejo, tem uma acolhida que é sempre tão gentil e me faz sentir sempre muito em casa. Muito obrigada, professora. Eu cumprimento também todos os demais integrantes da mesa, o professor Dr. Vitor Tavares, o professor Dr. Paulo Guerra, a professora Marluve Santos. É uma honra estar numa mesa assim tão seleta e uma dupla infelicidade que a professora doutora Tereza Beleza não tenha vindo. Eu esperava ter uma exposição após a minha e assim todas as minhas falhas, né, seriam, em especial, né, por ser a professora doutora Tereza Beleza, não seriam sequer lembradas. É uma pena mesmo, mas sinto, né, a presença da professora no sentido de que as lições dela, em especial sobre o direito das mulheres, é uma lição sempre presente conosco. Cumprimento o professor Flávio Lousada, que é o representante, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e os demais representantes e integrantes também do IBDFAM. É um instituto que tem um grande relevo no Brasil e tem tido uma participação muito importante nas alterações pretendidas na área de direito de família para acompanhar anseios de minorias. O IBDFAM tem levado essa bandeira assim, com muita sensibilidade e efetividade, né? Participando como amicus curiae, apresentando projetos de lei, e isso tem sido importante para o direito de família brasileiro. Então, atento aqui ao meu tema, a minha exposição, penso eu, vai ficar um pouco pragmática de um tema, de um assunto que para mim ainda é muito enigmático, que é a socioafetividade. E eu planejei fazer essa exposição, primeiro, situando a socioafetividade como solução para um problema. E em seguida eu vou tentar situar a socioafetividade como um problema. Então, primeiro tentarei mostrar a socioafetividade sendo empregada para solucionar um problema e em seguida a própria socioafetividade vista como um problema. Porque, de fato, a socioafetividade ela tem esse lado paradoxal. Para entender o problema da socioafetividade, primeiro é preciso percebê-la como uma solução. E quando eu digo problema, é o problema no sentido acadêmico-científico, no sentido de objeto de estudo. Não que ela venha a ser um problema para atrapalhar, no sentido crítico ou pejorativo, mas no sentido de objeto de investigação. Então, primeiro, para entender o problema da socioafetividade e a própria socioafetividade, é preciso antes percebê-la como uma solução. Então, num primeiro plano, é preciso reconhecer que a socioafetividade é um neologismo. É um neologismo de emprego recente nos tribunais brasileiros e já com ampla investigação aí por abalizados juristas. Daí que quando se investiga um objeto, né, pela primeira vez, assim, a primeira pista que nos ocorre é buscar uma definição do que seja socioafetividade. Precisaríamos, então, definir a socioafetividade, ao menos tentar expor os seus contornos para delinear o que é esse fenômeno chamado de socioafetividade. Porque, senão, nós não poderemos identificar a socioafetividade ou o fenômeno da socioafetividade quando nos depararmos com ele. Perguntar como é que o magistrado saberá que está diante de um caso de socioafetividade para atribuir filiação. Isso porque aqui vem um primeiro contorno que pode ser encontrado no fenômeno da socioafetividade. É que a socioafetividade ela se tornou um critério para a fixação do parentesco. E esse critério de fixação de parentesco, ele não está na lei propriamente dita. É uma criação pretoriana, nasce nos tribunais e se alimenta na doutrina que depois constrói o fundamento jurídico ancorado em dispositivos legais que já estão existentes. Então, eu crio o fenômeno e depois eu busco uma lei para ampará-lo. Essa afirmação parte de uma base que ainda é incipiente de pesquisas feitas em decisões dos tribunais brasileiros. Essa análise
ela permite uma afirmação preliminar de que a socioafetividade foi cunhada para resolver problemas que surgiram da liberação dos costumes. Porque a sociedade passada não tinha problemas como o que nós temos hoje. Resolvia-se isso de uma forma bastante pragmática. A sociedade passada, ela não precisava perguntar se era filho afetivo, se não era filho afetivo, se reconhecia ou não, porque a solução era muito simples. São casados? São casados, os filhos são legítimos. Pronto. Está resolvido. Casados vão ficar até o fim da vida. Né? O casamento é indissolúvel e nós não vamos ter mais problemas. E a ilegitimidade dos filhos não nos incomodava, né, sobre esse aspecto. Mas aí, para bagunçar esse estado de coisas, homens e mulheres, em algum momento, disseram: tem alguma coisa errada, porque eu não estou feliz assim. Eu não estou feliz por todo esse tempo, eu não sou feliz com essa pessoa. Eu quero mudar isso. E mudamos bem radicalmente. Algumas imagens aqui nos ajudam, não é? Então, essa liberdade, ela foi forjada ao longo de muitos anos, muitas manifestações, muita repressão, quebra de tabus, enfim, a liberdade que nós alcançamos hoje veio junto também com alguns problemas. Então, se antes era fácil identificar o parentesco, porque os critérios eram muito bem fixados, hoje já não é mais. Antes se tinha o monopólio do critério biológico. Hoje nós temos, ao lado dos critérios tradicionais, o biológico, a adoção, a afinidade geradora de parentesco oriunda do casamento, nós temos uma afinidade geradora de parentesco oriunda da união estável e temos a socioafetividade. E nós ainda não conseguimos definir. Né? Já estamos partindo de um pressuposto que ela existe, embora sem saber como identificá-la ainda. Por enquanto, só sabemos que ela é utilizada, ela é empregada para fixar parentesco, para dizer que alguém é filho de alguém, é parente de alguém. Então, a socioafetividade, ela vem não como sentimento. Eu não vou entrar no viés de dissecar o próprio termo, porque é um caminho ainda que merece maior investigação. Seria por que é social e por que é afetivo? E seria afetivo em qual sentido, não é? Mas esse é um caminho que ainda precisa ser percorrido. Eu vou partir do termo socioafetividade já no sentido de ações, ou seja, no sentido de afetar alguém. Ações que afetam, que interferem na esfera jurídica da outra pessoa. Ou seja, a efetividade de relações interpessoais e a aparência social de família. Tais como a socioafetividade resultante das famílias recompostas, quer dizer, a convivência e laços familiares que são desenvolvidos com a madrasta, com o padrasto. A socioafetividade resultante, e agora começa, uma aproximação maior, né, das decisões dos tribunais. A socioafetividade, que é resultante até mesmo de algo que eu vou chamar de enganos. É isso mesmo. Eu vou chamar de enganos alguns casos que eu escolhi para ilustrar as demandas que chegam até os tribunais e, diante dessas demandas, os tribunais dizem: aqui há socioafetividade e ela vai funcionar assim ou vai funcionar de uma maneira diferente. Um primeiro caso é o fato ou o engano de um homem que registra como sua a filha de sua companheira. Quer dizer, ele faz uma declaração falsa ao notário. E, num futuro não muito distante, desentendendo-se com a mãe da criança, ele pretende desfazer esse laço, ainda que confessando a sua própria torpeza, não é? Dizendo que fez uma declaração falsa. O slide mostra a nomenclatura adoção brasileira. Eu não gosto desse termo, né? Acho ele muito pejorativo. Infelizmente, nós mesmos, brasileiros, muitas vezes nos atribuímos, não é, essas nomenclaturas que não nos favorecem em nada. Eu prefiro chamar de adoção simulada, né? Esse é um engano
E nesse tipo de situação, deste tipo de situação, que é muito comum, embora eu tenha trazido um caso só aqui, deste tipo de situação, os tribunais extraem a existência de socioafetividade. Os tribunais dizem, houve lá atrás uma manifestação de vontade, é necessário proteger o interesse de uma criança e, em razão deste ato de vontade, eu identifico socioafetividade e mantenho essa relação de parentesco. Outro engano, uma outra situação que chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o fato de um homem registrar como sua a filha de sua esposa e descobrindo mais tarde que se houve um erro, pois não se tratava de sua filha biológica, ele pretende mesmo assim manter a paternidade. Esse caso é bastante curioso, porque o pai biológico manteve o relacionamento com a senhora, e ela manteve o casamento, e a mãe então confessou que a criança, na verdade, era filha dele, e ele se interessou por ser pai da criança e deflagrou a disputa judicial pela paternidade. E só o terceiro caso, são só 3 que eu trouxe, o fato de uma mulher descobrir após 50 anos que os pais que a registraram e criaram são, na verdade, biológica, seus avós maternos. E descobrindo isso, após 50 anos, pretende reverter o seu estado parental. E para ficar só nesses 3 casos, porque com eles já é possível nos aproximar de uma percepção. É uma percepção que foi, uma vez, que foi na obra Metodologia da Ciência do Direito, escrita por Karl Larens, identificada como um desses conceitos, diz ele, um desses conceitos que são determinados pela sua função. Assim, de forma muito perfunctória, significa dizer, o judiciário precisa dar resposta. Eu preciso solucionar esse caso. Então, nesta situação aqui, eu vou utilizar esse conceito para resolver esta situação da forma que parece mais equilibrada. E não há outro fundamento jurídico, porque, segundo ele, os conceitos determinados pela função servem para garantir, dentro de um complexo de regulação determinado, a aplicação equitativa daquelas normas jurídicas em cujo conteúdo estão implícitos como elemento da previsão ou também da consequência jurídica. Então, ele vai remeter para algo que está além dele. Eu vou lançar a mão de princípios, mas para resolver um caso específico que não vai poder ficar sem resposta. Então, as questões envolvendo a socioafetividade, elas, nos tribunais brasileiros, elas têm sido resolvidas dessa forma. Ou seja, mantém-se a paternidade daquele que registrou a criança passionalmente, por amor à companheira, para ou pela função de garantir o sustento da criança. Exclui a paternidade dos avós que registraram a neta por qualquer motivo, 50 anos antes, para ou pela função de respeitar o seu direito constitucional de descobrir a sua ascendência genética e mantê-la no registro, se esse for o caso. Então, nós falamos do princípio da dignidade da pessoa humana. Mantenho a paternidade do marido que registrou a filha da sua esposa, mesmo não sendo sua filha biológica, com ou para a função de respeitar a dignidade que primariamente lhe foi imposta por causa da presunção oriunda do casamento. Então, ele ultrapassa, esse marido, ultrapassa a presunção que vem do casamento, dizendo que o pai-marido vai ser pai, não é, dos filhos da sua esposa, e mantém essa paternidade, mesmo podendo negá-la. Então, a função é exclusivamente colocar em evidência esses valores que parecem mais altos, né, diante de outros. Essas considerações, eu acredito, já nos permitem perceber a socioafetividade como uma solução. Porque o que eu disse é que a minha primeira tentativa seria mostrar que a socioafetividade é uma solução. Ela aparece nos tribunais como forma de dar respostas. E é cunhada, então, para resolver problemas que surgiram, não exclusivamente, mas muito principalmente, com a liberação dos costumes, porque as sociedades anteriores não tinham esse problema, não é? Acontece que essa mesma socioafetividade chega aos mesmos tribunais como um problema. Da seguinte forma,
pedido de inclusão de dependente do segurado na Previdência Social do Estado. A Previdência vive de contribuição. E se uma pessoa tiver ali, vamos dizer, 10 filhos socioafetivos, sob esse parâmetro, isso pode onerar a Previdência Social. Ou então, após a morte do segurado, solicita-se uma adoção póstuma para o efeito de obter-se a Previdência Social. Então, a socioafetividade começa a aparecer aqui como um problema. Um outro problema, a elasticidade dos registros da vida civil. Não é? Onde vai ficar? Eu não estou dizendo que isso é bom ou é mal, não estou fazendo nenhum juízo. Eu estou aqui mesmo como investigadora ainda. Não é? Como vai ficar a segurança dos registros civis? Até aqui nós nos mantemos firmes nesta segurança, não é, dos registros, da identificação, da identidade das pessoas, e como isso vai ficar depois de uma admissão larga da socioafetividade. As dificuldades das relações interpessoais, especialmente no que diz respeito ao exercício da autoridade parental. Não é? Nas famílias recompostas, então o padrasto também é pai, a madrasta também é mãe, e todo o exercício da autoridade parental pode interferir ou não, eu não sei, no crescimento, no desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Os pedidos de adoção póstuma, notadamente para ingresso em concurso sucessório. E nesses casos, observa-se que as decisões dos tribunais, ainda que se tenha convivência, vários aspectos também presentes nas demais situações onde a socioafetividade é reconhecida. Então eu tenho aqui convivência, eu tenho nome, tratamento e fama, mas a pretensão patrimonial, na maioria das vezes, ela impede que a socioafetividade seja reconhecida para o efeito de atribuir a filiação. Esse é um outro problema. E agora, já mesmo até finalizando, a minha contribuição ainda é incipiente. Acho que o fenômeno precisa ainda ser muito investigado para se chegar a algum entendimento sobre a permanência, modificação ou benefício que ele possa nos trazer. É de senso comum, né? Seria de senso comum dizer assim, bem feito para aquele apaixonado que registrou a filha de outro, né? Agora ele vai precisar sustentar. Ou o pobrezinho dos avós que registraram a filha, agora não tem esse reconhecimento. Mas a socioafetividade, para ser desvendada e usada juridicamente com uma consciência de todos os seus reflexos, ela tem que abandonar o conhecimento de senso comum. Então, penso eu, nós precisávamos apurar com mais devagar os reflexos que ela possa trazer sobre todos os âmbitos, para então aceitá-la e a forma como vamos aceitá-la, criando parentalidades no ordenamento jurídico. No Brasil, isso agora foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal. Esqueci de passar esses slides. A questão foi aceita pelo nosso Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele corresponde com o Tribunal Constitucional Português, compete a ele a análise da constitucionalidade das normas, e foi aceito com um recurso chamado repercussão geral. Então, a repercussão geral, ela ingressou no ordenamento jurídico brasileiro com uma reforma da Emenda Constitucional 45, e ela permite ao Supremo Tribunal Federal selecionar os temas que representam, né, que têm grande repercussão, que estão ferindo sensivelmente a sociedade, para emitir uma decisão com reflexo, né, uma decisão vinculativa de todos os casos que estão tramitando. Então, a questão ainda é uma questão ainda de base, né, uma base ainda investigatória. Há diversos julgamentos. Nós temos assim inúmeros casos. O que eu quero dizer, em qualquer tribunal, todos os tribunais do Brasil são informatizados. Em qualquer tribunal que se vá buscar como argumento
de busca de decisões, o argumento socioafetividade, são inúmeras as decisões, então já existem muitos casos aí que são selados, e agora, né, o Supremo Tribunal, então, toma a questão para ser decidida por ele. E o nosso Supremo tem feito excelente trabalho, porque nessas questões ele tem convocado audiência pública, o IBDFAN, inclusive, foi aceito como amicus curiae para este caso, não é? O que é importante, então vai se ouvir a sociedade civil para que não haja banalização, né, dessa forma aí de presente nas relações familiares. Bom, professora Margarida, minha contribuição é essa, uma contribuição ainda incipiente, penso que fica mais a curiosidade, a dúvida de se desvendar a socioafetividade do que propriamente alguma resposta que eu ainda não tenho. Muito obrigada pelo seu tempo e pela atenção de todos.